O reino de Deus está nesse mundo e o reino de Deus está crescendo. O reino de Deus consiste de palavras ungidas e não de palavras vazias. Há muitas palavras boas. Se você pensar num doutor especializado, ele poderá falar palavras boas a partir do seu conhecimento, mas são palavras boas, mas não são as palavras ungidas do reino de Deus. As palavras ungidas do reino de Deus tiram uma pessoa das trevas para a luz, do pecado para a santidade, do tumulto da confusão para a paz, dos vícios para a libertação. O reino de Deus consiste de palavras ungidas. Os profetas tinham palavras ungidas. João Batista tinha palavras ungidas. Elias, Jesus, os apóstolos do colégio apostólico. São os 12, mais o apóstolo Paulo. Nós só somos crentes porque estamos alicerçados nas palavras do colégio apostólico. Há outros apóstolos, Efésios 4:11. Ministério da igreja local, uma pessoa agraciada por Deus para abrir igrejas e supervisionar. Este é o apóstolo da igreja local, ele não é o apóstolo do colégio apostólico, só tem 13 ou 12, porque alguns tiram Matias, apesar que eu não tiro, para mim são 13, podendo ser 12. Os apóstolos do colégio apostólico, os apóstolos de Cristo, tinham palavras ungidas. Jesus, os profetas. O reino de Deus consiste de palavras ungidas que trazem transformação. Essas palavras ungidas acontecem no contexto que a gente segue o exemplo de Paulo, que seguia o exemplo de Jesus. Jesus tinha todas as condições, a dignidade de ser servido, mas ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, apesar que ele merecia ser servido. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio servir. Jesus serviu, os profetas serviram, os apóstolos de Cristo serviram, e nós somos chamados para servir, e é no contexto de servir que nós teremos as palavras ungidas. Nós queremos as palavras ungidas, mas elas vêm no contexto de servir. Nós vamos orar muito este ano por ousadia na oração, mas eu preciso dizer para você que ousadia na oração vem no contexto de servir. Eu preciso servir, seguindo o exemplo de Jesus, o exemplo de Paulo. Paulo podia dizer: siga o meu exemplo. Às vezes as pessoas entendem errado. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Às vezes as pessoas pensam que Paulo estava dizendo: seja tão puro e santo como eu sou, assim como era Jesus. Paulo nunca disse isso. Ele disse: siga o meu exemplo de ser servo, como Jesus foi servo, porque as palavras ungidas do reino de Deus acontecem no contexto de servir. Se eu for um servo, eu terei as palavras ungidas. Se eu não for um servo, eu não terei as palavras ungidas. É simples assim. Eu terei ousadia na oração, palavras ungidas quando eu falo com Deus, palavras ungidas quando eu falo com o próximo, no contexto de servo. A pergunta é: o que eu faço para ser servo? Porque não é fácil. Naturalmente falando, nós não somos servos, nós queremos ser servidos, queremos pompa, queremos honra, queremos reverência. Nós não somos naturalmente servos, não. A pergunta é:
o que eu faço para ser servo? São 3 coisas. O servo precisa ser humilde. Pastor, complicou. Ser servo é difícil, ser humilde é difícil. Está complicando. Porque se eu preciso ser servo para ter as palavras ungidas, está complicando. Não, é complicado mesmo. É complicado se eu tentar ser humilde. Mas eu não preciso tentar ser humilde. Eu serei humilde. Eu serei humilde se eu estiver consciente que tudo vem de Deus. Portanto, só Ele merece a honra e a glória. Se eu achar que alguma coisa está vindo de mim, ou da igreja, ou de você, eu não serei humilde. Mas se eu lembrar que tudo vem de Deus, por isso Ele é digno de honra e de glória. Se eu não esquecer que tudo vem de Deus, eu sempre serei humilde. Se eu lembrar que o universo vem de Deus, o jardim de Éden veio de Deus, a nossa existência vem de Deus, as promessas vêm de Deus, a aliança com Abraão, Isaque e Jacó, com Davi, com Salomão e conosco no sangue de Cristo, vem de Deus. Os profetas vêm de Deus, a Bíblia, Jesus foi enviado pelo Pai, o Espírito Santo, a Nova Jerusalém, o perdão de pecados, a vida eterna, tudo vem de Deus. Portanto, eu dou toda a honra e toda a glória a Deus. Agora eu fiquei humilde. Eu não estou tentando ser humilde, eu sou humilde quando eu dou toda a honra e toda a glória a Deus, sabendo que tudo vem de Deus. Quando eu acho que eu sou melhorzinho que a outra pessoa, ou que a outra pessoa é melhorzinho que a outra pessoa, eu estou supervalorizando eu e as pessoas, esquecendo que tudo vem de Deus. O dom de cantar vem de Deus, ou pregar, ou administrar, ou seja lá o que for, tudo vem de Deus. E se eu dou honra e glória a Deus, portanto eu sei que os dons e talentos são dados para serviço e para a glória de Deus, e mesmo esses dons e talentos nos quais nós nos destacamos neste ou naquele, vêm de Deus. Portanto, a honra e a glória é sempre de Deus. Para ser servo, 3 características. Ser humilde. Serei humilde se entrar nessa cabeça que tudo vem de Deus e a honra e a glória é sempre dele. Eu não existiria, eu não enxergaria, eu não falaria, eu não trabalharia, eu não faria nada se eu não tivesse sido agraciado por Deus. Agraciado por Deus, eu dou toda a honra e glória ao Senhor. Portanto, eu não me esforçarei para ser humilde, eu serei humilde. E se eu for humilde, eu serei um servo. Se eu for humilde, eu serei um servo. E o servo terá palavras ungidas. Qual é outro ponto que faz um servo ser servo? Ele sendo humilde, sabendo que tudo vem de Deus, ele se recusa a classificar as pessoas. Este é superior, este é inferior. Esse é bonito, esse é feio. Esse é bom, este é mau. Quando ele se recusa a classificar as pessoas, ele não cria grupos na sua mente e no seu coração. A pessoa que cria grupos na mente e no coração tenderá a se relacionar somente com aqueles que ele classifica como melhor. Esse é melhorzinho, ele tem mais dinheiro, eu vou bajulá-lo. Esse é melhorzinho, ele estudou mais, ele fala um português melhor, ele teve uma educação de berço, então eu vou bajular mais ele. Esse aqui tem uma certa influência, que ali eu vou bajulá-lo.
Mas aquele que eu classifico como pior e feio e pobre e sujo, eu fico longe. Não dá para ser servo com orgulho no coração, exaltando a si mesmo, em vez de exaltar a Deus, porque tudo vem dele, e não dá para ser servo classificando as pessoas. Eu serei servo se eu lembrar que tudo vem de Deus. Nós todos viemos de Deus. Nós todos fomos criados à sua imagem e semelhança. Nós todos éramos pecadores, judeus e gentios, igualmente pecadores, salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, perdoados em Cristo Jesus, recebidos como filhos de Deus em Cristo Jesus, eternidade em Cristo Jesus, tudo em Cristo Jesus, dons, ministérios, habilidades, até onde nós nascemos. Alguém nasce num lar melhor, pôde estudar, o outro nasceu muito pobre e não pôde estudar. Aos olhos de Deus todos têm valor e importância. Nós seremos servos se glorificarmos a Deus, porque tudo vem dele. E se nós decidirmos, não vou julgar ninguém, não tenho habilidade de julgar e de classificar superior, inferior, bom, mal. Se eu fizer isso, eu farei com critérios errados. Às vezes ficamos escandalizados, porque tal pessoa, aparentemente muito espiritual, hoje é um pastor desviado, escandalizando. E quantos assim? Era um tal de obreiro, parecia que era bom, que era ótimo, e agora desviado, um escândalo. Quantos assim? Se nós tivéssemos recusados a julgar, este é espiritual, aquele não é. Oh, quem sabe que aquele não é? Deus olha o coração, não olha a aparência. Deus olha o coração contrito, arrependido. Ele não olha a agenda cheia de trabalho e às vezes sem oração. Às vezes sem vida devocional de Bíblia. Está com a agenda ministerial cheia, mas talvez nem leu um livro da Bíblia no mês inteiro. Talvez nem orou 3 horas, se juntar todos os minutinhos que ele orou por dia, nem deu 3 horas. E a gente classifica como espiritual por causa do título, por causa da agenda cheia, mas Deus sabe quem é, quem não é. O servo é humilde, porque reconhece que tudo vem de Deus. O servo é humilde, porque não julga ninguém, sabe que não tem os dados, não conhece as intenções do coração, não sabe se tem pecado oculto, e deixa o juízo para Deus. E o servo paga preço, que é algo que eu falarei daqui a pouco. Todos os mistérios sobre esse assunto serão revelados hoje à noite pelas Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 4. Você acompanhará a partir desse momento na Bíblia, para você, porque você quer ter ousadia na oração, quer ou não quer? Você quer ter o poder, quer ter a unção. Poder, unção tem a ver com palavras ungidas. Palavras ungidas tem a ver com ser servo. Então enxerga o que eu vou falar na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. 1 Coríntios 4, 20, não fecha a Bíblia, que a partir desse momento eu vou ler muitos versos. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Ele quis dizer, porque havia palavras aqui, mas palavras sem poder. Palavras que não edificavam, de arrogantes, que exaltavam a si mesmos,
que classificavam as pessoas como melhor ou pior, que diziam, sou de Paulo, de Apolo, de Pedro, classificando, criando partidos, supervalorizando um, menosprezando outros, tinham palavras vazias, não tinham poder. Mas o reino de Deus consiste de palavras ungidas, como tinha os profetas, como tinha Jesus, como tinha o colégio apostólico, como tinha o diácono evangelista Estevão e muitos outros. Se for servo, Estevão era servo. Se for servo, se andar com o Senhor, as palavras ungidas virão do Espírito Santo. E nós precisamos das palavras ungidas para servir no corpo de Cristo e para falar com a ousadia do Espírito diante do trono de Deus. O reino de Deus não consiste das palavras vazias, dos orgulhosos, dos que não eram servos, dos que classificavam as pessoas, mas de poder. Verso 19: mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei, não apenas os que estão falando, esses arrogantes, mas que poder eles têm. Verso 21, que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão. Na verdade, Paulo sempre chegava com amor, sempre. Sempre chegava com espírito de mansidão, sempre, porque a varinha estava na carta. A varinha estava na carta que ele mandava antes. E depois ele mandava o supervisor de varinha, que era alguém da sua equipe, para ver se estava dando resultado. Aí ele chegava. Supervisor, nesse caso aqui, é Timóteo. Verso 17. Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, é maneira de servo, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Verso 16, portanto suplico-lhes que sejam meus imitadores. Ele não estava dizendo, como ele disse no outro texto, seja o meu imitador, como eu sou de Cristo, eu sou tão perfeito como Jesus. Ele nunca disse isso. Ele disse, siga o meu exemplo, diferente desses arrogantes, julgadores, prepotentes, que glorificam a si mesmos, glorificam uma pessoa em detrimento de outra, menospreza uma em detrimento de outra. Não siga esse exemplo. Siga o exemplo de Jesus. Eu sigo o exemplo de Jesus, sigo o meu exemplo. Se você quiser ter palavras ungidas, é isso que Paulo estava dizendo, sejam servos humildes, tudo vem de Deus, não julgue ninguém, não menospreze ninguém, deixe que o Senhor vai julgar e pague o preço. É isso que ele estava dizendo. Verso 1, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Quando o apóstolo Paulo estava na terra, não havia todos esses 20 e tantos séculos de história da igreja. A igreja católica mesmo não havia se formado como tal, nem mesmo as igrejas da reforma protestante, com toda a cultura eclesiástica dessas igrejas da reforma e as igrejas católicas. Não havia Vaticano, não havia hierarquia, não havia papa, não havia o presidente da denominação, não havia nada disso. Às vezes eu penso que se ele estivesse aqui, ele ia ter uma convulsão, alguma coisa bem séria. Eu penso, com todo respeito às igrejas que eu amo e me relaciono, nelas eu vou e prego, que o apóstolo Paulo teria rejeitado o título de reverendo.
que surge nos dias da Reforma Protestante, porque os padres falavam latim, eles se tornaram os reformadores. Muito da cultura da Igreja Católica passou para as igrejas da Reforma, e eles criaram esse título reverendo, vindo do latim reverendum, querendo dizer reverência. Reverência ao pastor, reverência. Paulo teria falado, não usa esse título para mim, usa para Jesus. Tenha reverência ao Senhor, ele teria falado assim, ele teria recusado esse título. Ele teria recusado muitos títulos. Nós podemos ter os títulos, mas é ruim exigi-los. Só me chama de reverendo, só me chama de pastor, só me chama de apóstolo, só me chama. Se não me chamar, eu não vou aceitar. Ele teria sido o primeiro para falar, eu sou servo. Ele começava as cartas dizendo, Paulo, servo de Cristo, literalmente falando, escravo, doulos. Nem vou entrar no mérito do escravo do Império Romano, que era o que ele queria dizer em relação a Jesus. Às vezes ele usava outra palavra do grego, ele usava a palavra diácono, diáconos, que era um servo na sociedade do Império Romano, um empregado, um servo escravo. Tem hora que ele falava que ele era doulos, tem hora que ele falava que ele era diaconós, tem hora que ele falava que ele era leiturgos, que era o funcionário público do Império Romano. O Império Romano tinha os seus soldados, tinha os seus cobradores de impostos, tinha os seus administradores, tinha os seus governadores, eles eram os leiturgos. Ele era um leiturgos porque ele ministrava a palavra em prol do povo. Nesse sentido, era um serviço público. E aqui ele disse, eu sou servo de Cristo. Nós temos que ser considerados servos, ruperetes. Ele quis dizer, no contexto religioso, um atendente, uma espécie de diácono na sinagoga, mas agora nas igrejas. Mas esse atendente, esse servo, ele era encarregado de falar dos mistérios de Deus, e como tal, ele tinha que ser encontrado fiel. E o maior mistério era Jesus. Que nos primeiros 3 capítulos ele disse, o mistério outrora oculto em Deus, mas revelado no tempo e no espaço pelos profetas, pela encarnação, pela sua vida, pela sua morte, ressurreição e ascensão. Ele dizia, eu prego Jesus Cristo, eu não anulo a cruz de Cristo. A mensagem da cruz, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Ele dizia, eu sou escravo de Cristo, eu sou um servo para pregar o Evangelho, espera-se que eu seja encontrado fiel. Este homem tinha palavras ungidas, este homem tinha cartas ungidas. Depois de Jesus, eu quero dizer, posso estar errado, possivelmente é o homem que mais influenciou a história da humanidade, é o apóstolo Paulo. Uma das maiores cidades do mundo se chama São Paulo, por causa dele. Um dos maiores times do mundo de futebol chama São Paulo. E quantos Paulos tem nesse momento sentado aqui é por causa dele. A reforma protestante aconteceu quando a Igreja Católica estudou o livro de Romanos, escrito por ele. A gente fala que ele escreveu metade do Novo Testamento, mas se for ver palavra por palavra, é um pouco mais do que metade. Tem 1 bilhão de crentes no mundo hoje. Todos eles leem anualmente, ouvem falar trechos das cartas de Paulo. Depois de Jesus, este é o homem que mais impacta a história. Ele disse, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, eu persegui a igreja. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, o menor de todos,
que pela graça de Deus se tornou o maior de todos, e ele é o maior de todos em termos de impacto. Não quer dizer que Pedro, Tiago e João não têm valor. Foram eles que receberam Paulo e perceberam a obra de Deus. Foram eles que receberam Paulo quando tiveram que decidir como gentios iam entrar na igreja. Foram eles que abençoaram Paulo. Foram eles que criaram a estrutura de igreja e de milhares e milhares de discípulos quando espalhados, fundaram igrejas por todo o Império Romano. Mas o impacto de Paulo é maior. Ele tinha tudo para ser orgulhoso, mas Deus não ia deixar. Deus até levou ele para o terceiro céu, revelou tantas coisas para ele. Deus pôs um espinho na carne. Como a preposição grega significa dentro, e a palavra carne, o normal e o lógico é dizer que é um problema no corpo, apesar que há muitas especulações do que seria o espinho na carne, mas o normal, o natural é falar que é no corpo. Ele tinha algum problema no corpo, porque ele orou 3 vezes, Deus falou, não vou tirar o espinho, a minha graça te basta, você está com esse espinho aí para não ficar orgulhoso. Se você ficar orgulhoso pelas excelências das revelações, você não vai ser servo. Quem não é servo não tem palavra ungida. Arrogante, que exalta a si mesmo, não reconhece que tudo vem de Deus, não tem palavras ungidas. Arrogante, que acha que pode julgar, classificando pessoas melhor do que Jesus, não tem palavras ungidas. E quem não paga o preço de ser servo, não tem palavras ungidas. Para você ter as palavras ungidas, tem um espinho aí na carne, você não vai conseguir ficar orgulhoso. E não é para você ficar orgulhoso. E ele não ficou orgulhoso. Verso 3. Pouco me importa ser julgado por vocês, aquele grupo de arrogantes, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Verso 45, verso importantíssimo para crente saber. Portanto, não julguem nada antes da hora devida, espere até que o Senhor venha. Quem vai julgar certinho é Jesus. Ele vai separar bode de ovelha, e eu preciso dizer que Ele julgará nossas obras, falado por mim 2 semanas atrás, está no capítulo 3, não vou me repetir. Ele vai julgar. Tem gente trabalhando para Deus com a motivação errada, quer ficar rico, quer dominar um grupo de pessoas, quer manipular, quer ofertas especiais para ele é digno de sustento, mas não deve manipular e nem enriquecer exageradamente manipulando um grupo de pessoas. Jesus vai julgar nossas obras. Se quando eu trabalhei para o Senhor, eu só trabalhava para aparecer, para ser visto, elogiado, ou se eu trabalhava para a glória de Deus. Tem gente que se não for aparecer, não aparece nos cultos, não é o caso aqui, mas é o caso do meio evangélico. Se eu não cantar no louvor, não aparece no culto. Se o meu grupo não for apresentar naquela ordem de culto, eu não apareço no culto. Se o que eu for visto, ninguém mencionar palavras públicas, não apareço no culto. Se não me bajularem, porque eu dou o dízimo mais alto da igreja, eu não apareço no culto. Quando Jesus voltar, Ele vai julgar tudo. Verso 5, não julguem nada antes da hora, espere até que o Senhor venha, Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Quem julga certinho é Jesus. Qual que é o assunto aqui? Eu quero ter palavras ungidas. Para ter palavras ungidas, quando eu ministro, palavras ungidas na oração, gozadinha na oração, tem que ser servo, seguindo o exemplo de Paulo, que seguiu o exemplo de Jesus. Servo, dificílimo de ser servo,
mas se torna fácil se eu botar nessa cabecinha aqui, que Deus é digno de toda honra e glória, porque tudo vem dele. E eu não vou julgar ninguém, superior, inferior, melhor, pior, feio, bonito, pobre, rico. Não vou classificar ninguém, porque eu não tenho condição de julgar certinho. Eu não sei se ele tem pecado oculto, apesar que ele prega bonito. Eu não sei se ele tem pecado oculto, apesar que a oferta é boa. Eu não sei se esse cantor gospel tem vida santa, apesar que a voz é maravilhosa. Eu não sei as intenções do coração ao ter uma agenda tão cheia de trabalho. Jesus sabe. E quando ele voltar, o julgamento tem dois momentos. Separa bode das ovelhas, salvo e não salvo. Depois dos salvos, ele vai passar reguinha em todas as nossas. Se eu trabalhei para Deus com amor, com alegria, com gratidão, tudo vem de Deus. Se eu não fiz acepção do rico e do pobre, do que teve mais ou menos escolaridade, do que tem mais ou menos noção de higiene, se eu convivi naturalmente com todos, porque todos eram pecadores, todos salvos pela graça, todos recebem da graça de Deus em Cristo Jesus, tudo. Aí Jesus vai passar limpo. Eu não preciso passar limpo, eu só preciso servir, reconhecendo que Deus é digno de honra e de glória, me recusando de julgar pessoas. Tem pessoas que você fala que não é espiritual, de repente eles são. E tem pessoas que parecem espirituais e talvez estão enganando bem. Tem cara de anjinho, fala que nem anjinho, peca que nem não sei quem. Engana todo mundo com aquela aparente mansidão. Verso 7. Finalzinho do verso 6, por favor. Finalzinho do 6. Assim ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Verso 7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que você não tenha recebido de Deus? E se recebeu, porque se orgulha como se assim não fosse? Nós só seremos servos se toda honra e toda glória for ser dada a Deus, porque tudo vem dele. E eu só serei servo se eu me recusar a ser juiz do próximo. E se eu pagar o preço. Ser servo, irmão, tem que pagar preço. Quantas pessoas da minha família estendida, ou amigos mais chegados, perguntaram se eu queria ser pastor mesmo. Um pouco chato, né? Todo domingo ocupado. Um pouco chato, né? Não dá para assistir o jogo que, num plano mundial, contra a nossa dedicação a Deus, o jogo sempre cai na hora do culto. O Brasil vai jogar? É na hora do culto. Vai ter final de Libertadores? É na hora do culto de quarta-feira. Vai ter, é na hora do culto. Gostava muito do Ayrton Senna, de lá para cá não assisti mais. Ayrton Senna ia ser campeão, às vezes era na hora do culto. Não dá, né? E o pessoal ia ter não sei o que da família, era na hora do culto. Aí o almoço atrasa, vai servir a sobremesa, é na hora do culto. Sobremesa mais gostoso, cai na hora do culto. Tudo cai na hora do culto. Compromisso que você tem que ter para ensaiar, estar no louvor, para abrir a casa para um grupo de discipulado, para visitar pessoas, para ir no funeral. As pessoas morrem, nunca avisam. É um tal de morrer e não avisar. Aí o funeral cai no dia que você está mais ocupado, que você não tem tempo. Pessoas vão para uma emergência no hospital na hora menos programada da vida, porque é emergência.
e sempre tem um preço. A limpeza da igreja, a administração, preparar sermão, orar, buscar Deus. O que você puder pensar ou imaginar tem preço. Esse é um precinho bem pequeno, tem preços muito maiores nas regiões que tem perseguição. Para ser servo, com palavras ungidas, você é humilde, quando eu der toda a honra, glória a Deus. Presta atenção que eu vou perguntar no final quais são as 3 coisas. Para ser servo, tem que ser humilde, ao reconhecer que toda honra e glória pertence a Deus. Não vou julgar ninguém, vou julgar mal, não sei as intenções do coração, não sei se tem pecado oculto, Jesus vai fazer isso. Não preciso julgar ninguém, criar grupos, classificar, servir a todos sem olhar quem e pagar o preço. Agora o apóstolo Paulo foi irônico, verso 8. Vocês já têm tudo o que querem, está sendo irônico. Está se referindo ao grupo que o menosprezava, arrogantes, julgadores, confusioneiros. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos. Está bem irônico aqui. Chegaram a ser reis, mais irônico ainda. E sem nós, sem o colégio apostólico. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Verso 9, ele continua bem irônico, porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, e não é poesia, não é palavra metafórica. Paulo esteve ameaçado de morte muitas vezes. Temos nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens, não é poesia. Ele foi açoitado várias vezes, com pessoas assistindo e zombando, e os anjos, os demônios podiam ver. Isso não é poesia. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos com Cristo. Quando ele pregava o evangelho, o mistério outrora oculto na cultura grega dos filósofos era loucura. Isso não é metáfora, isso é literal. Verso 11. Até agora estamos passando fome, isso não é poesia. Quando ele foi preso em Jerusalém, na prisão do Império Romano, não era pousada de férias. Alimento ruim, pouco alimento, fome. Quando ele ficou preso 2 anos em Cesareia, sujeira, fome. Quando ele sai de Cesareia para Roma, ele não saiu com 2 malas de 23 quilos. Quando ele passou o naufrágio em Malta, ele não chegou na praia com 2 malas de 23 quilos. Isso aqui é literal. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa, isso é literal. Trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos, isso é literal, hein? Dá tendinite quando você trabalha fazendo o mesmo movimento. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Eu estou falando do homem que mais impacta a história depois de Jesus. Se eu tiver errado, ele está entre os 10. Se ele tivesse entre os 100, já seria muito. Mas possivelmente esse é um homem que mais impactou a história da humanidade. Passou fome por Jesus, sede, sem roupa, sem residência, caluniado, amaldiçoado, escória da terra, lixo do mundo. Verso 14, não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Verso 15, embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. O apóstolo Paulo falava de si mesmo muitas vezes com metáforas.
Às vezes ele era um engenheiro, eu construí, eu coloquei o alicerce que é Cristo, ninguém tira esse alicerce. Às vezes ele falava de si mesmo como agricultor, eu plantei, Apolo regou. E aqui ele fala como se fosse um pai que tivesse gerado. Na verdade, como servo, ele pregou o evangelho, o Espírito Santo convenceu, eles se converteram. Mas nesse sentido, ele era o pai espiritual. Era mais uma metáfora na vida de Paulo. Ele jamais usaria a expressão pai espiritual para manipular pessoas, para pedir primícias, ofertas especiais, ficar rico. Ele jamais faria isso. Ele era pai espiritual no sentido que, como servo, ele foi agraciado para que, ao pregar o evangelho com palavras ungidas, as pessoas se achegassem a Jesus. Você quer ousadia na oração? Palavras ungidas quando você fala com Deus? Palavras ungidas quando você fala com o próximo? Não acontece na vida do arrogante, julgador, classificador de pessoas. Bajula um, menospreza o outro. Não acontece. Acontece na vida do servo. Servo é humilde, porque tudo vem de Deus, a ele honra e glória. Servo não menospreza ninguém, criado à imagem e semelhança de Deus, ainda que seja pobre, sujo, na miséria. Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não supervaloriza judeu em detrimento de gentios, não supervaloriza gentios em detrimento dos judeus. Servo serve. Tudo vem de Deus. Não julga ninguém. Dons e talentos vieram de Deus para ser visto no corpo de Cristo, e servo paga preço. Agora vem a pergunta. Para ser servo, 3 coisas. Quais são? Humildade, que reconhece que tudo vem de Deus. Segundo, não julga ninguém, só Jesus julga direito. Terceiro, paga o preço. Oh, mas vocês são inteligentes. Pode estudar, fazer exame lá do Enem, que você vai para a faculdade. Vocês são inteligentes. Que pessoas inteligentes. O reino de Deus consiste de palavras ungidas no contexto de um servo. Você quer orar por isso? Vamos ficar em pé? Você começa a orar? Vai orando, e o grupo do louvor vem aqui. Não pensei em música nenhuma para cantar nessa hora. Pensa aí. Às vezes eu sugiro, hoje eu não sugeri, não consegui. Não tive cabeça para sugerir. Começa a orar, irmão. Começa a orar, gruda aí, começa no sapatinho de fogo. Começa aí no sapatinho de fogo. Já já nós vamos cantar também adoração a Deus. E já já eu vou fazer um clamor aqui, mas já começa a orar. Amém, aleluia. De ti mais de ti, diga isso, mais de ti,
de ti, de ti, menos de mim e menos de mim, e menos de mim, menos de mim e menos de mim, e menos de mim. Do início diga mais uma vez, mais de ti, mais de ti. Peça mais o Senhor, diga mais, mais de ti, menos de mim e menos de mim, e menos de mim, menos e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todo. Que Ele cresça, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Gloria a tu nombre, oh, glória a ti, Padre, glória ao Senhor, glória ao Rei, glórias à majestade divina, príncipe de paz, glórias e glórias e glórias e glórias e glórias. Te louvamos, Senhor, te exaltamos, Senhor, porque Tu eres nosso Deus. Tu és o soberano, o grande eu sou, Deus de Israel. Oh, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, aleluias. Pai, nesta noite, estamos reunidos em nome de Jesus. E o mais lindo é saber que a Tua palavra disse: onde estão dois ou três congregados no meu nome, aí estou eu no meio deles. E eu te peço nessa hora, que o Senhor ponha as palavras na minha boca, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, Senhor, que está nesse lugar, que está conduzindo, Senhor, nos fez entender a Tua palavra. Precisamos, Senhor, de Ti cada dia, cada instante, cada momento, Senhor. Necessitamos da Tua mão de poder, de amor e de misericórdia. E hoje mais que nunca, Pai, queremos, Senhor, chegar a Teus pés.
Queremos chegar, Senhor, diante do trono de graça do Senhor, para dizer, Senhor, que precisamos de Ti. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha esquadrinhar nosso coração e tirar tudo aquilo, Senhor, que possa estar escondido, que possa estar abafado. Senhor, em nome de Jesus, limpa, Senhor, limpa, Pai, para que podamos sair e levar o Teu Evangelho e falar da Tua palavra e ver vidas sendo transformadas pelo Teu poder. Senhor, é isso que queremos. Pedimos a Deus no nome de Jesus, que esquadrinhe o nosso coração de maneira tal, que possamos dobrar nosso joelho na Tua presença e reconhecer, Senhor, que nos falta muito ainda. Senhor, nos falta muito, precisamos estar mais de joelho que de pé. Precisamos, Senhor, que dos nossos olhos, Senhor, saiam lágrimas de dor, de tristeza, de ver, Senhor, um mundo perdido. Deus, no nome de Jesus, somos aqui o Teu povo, Senhor. Ó Deus, abençoa as nossas vidas e faz de cada um de nós, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos, assim como Paulo foi. Queremos servir com amor. Queremos, Senhor, caminhar, Senhor, em todas as partes onde o Senhor enviar, para falar do Teu Evangelho com autoridade, com amor. Senhor, no nome de Jesus, aqui está a Tua igreja. É uma igreja vitoriosa, é um povo que Te busca, é um povo que clama a Ti, é um povo, Senhor, que está, Senhor, diante da Tua presença. Por isso eu te peço, Senhor, que esse povo seja fortalecido, levantado com graça, com poder, com autoridade, e que o fogo de Deus venha sobre esta igreja no nome de Jesus, queimar toda a impureza, queimar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não serve, que é impedimento ou barreira, em nome de Jesus. Que sejamos, Pai, instrumentos de amor e de misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a ver, Senhor, com amor e com carinho aquele que está caído, aquele que está sujo. Às vezes nos gosta nosso coração, nossa mente, queremos falar só para aquele que está mais ou menos bem, esquecendo daqueles que estão jogados, perdidos, sujos, aqueles que estão roubando, matando. Senhor, não permita que tenhamos medo, ó Deus, de falar, de aproximar dessas pessoas, mas de falar para elas com amor, porque são vidas, têm o mesmo sangue vermelho, têm todos eles o mesmo coração. Senhor, ajuda-nos, dá-nos um coração, Senhor, cheio de amor, que possamos ter entendimento, sabedoria, mas que tenhamos amor no nosso coração, para fazer a Tua obra conforme agrada a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar, ajuda-nos, Senhor, a sair adiante, Pai, e levar, Senhor, Tua palavra, e levar, Senhor, nos lugares mais difíceis e complicados. Senhor, como estamos caminhando, como estamos indo, Senhor. Oh Deus, será que estamos dormindo muito? Será que estamos comendo demais? Oh Deus, o que estamos fazendo, Senhor? Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Senhor, a estar, Senhor, na Tua presença, consagrando nossa vida. Nossa vida precisa, Senhor, ser tratada. Nossa vida precisa, Senhor, ser lavada, Senhor. Lava, Senhor, lava, Senhor, por dentro. Faz o milagre na nossa vida. Usa, Senhor, cada um dos Teus filhos. Senhor, sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas, mas sabemos, Senhor, que nós precisamos do Teu empurrão, Senhor. Empurra-nos, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fazer aquilo que tem que fazer, a dobrar nosso joelho e perguntar onde o Senhor quer que eu vá, onde o Senhor quer que eu fale. Senhor, ajuda-me, Senhor, a entender, ajuda-me a saber, ó Deus, para este dia, para esta noite,
Que coisa o Senhor quer que eu faça? Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero estar, Senhor, à disposição do Senhor. Oh Deus, e cada dia, Senhor, não importa o tamanho, a idade, nem a cor, nem o peso, mas sim, Senhor, um coração rendido diante de Ti, um coração aberto, disposto. Dá-nos, Senhor, esse coração. Dá-nos, Senhor, esse amor, Pai. Dá-nos, Senhor, esta vontade. Dá, Senhor, ó Deus, no nosso coração, ó Deus, o conhecimento e a sabedoria para fazê-lo. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos repreender toda aquela coisa que interfere, que nos impede, todo orgulho, toda arrogância, toda soberba, toda mentira, toda vaidade, Senhor, toda superstição. Senhor, em nome de Jesus, limpa-nos com teu sangue. Limpa, Senhor, o coração de cada um de nós. Tira tudo aquilo que não presta. Tira, Senhor. Limpa, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, faz a obra na nossa vida. Faz de nós, Senhor, a tua igreja. Aquela igreja, Senhor, que te ama. Aquela igreja que o Senhor se alegra com a nossa vida, Senhor. Faz, Senhor, de nós o instrumento na tua mão. Em nome de Jesus te pedimos, ó Deus, que cada vida, Senhor, que cada um, Senhor, possa receber da tua bênção. E nesta noite, Senhor, também repreendemos todo espírito de dúvida, de medo, de preocupação, todo espírito de orgulho. Sai fora da nossa vida em nome de Jesus. Dá-nos um coração humilde, Senhor, um coração sincero e honesto, Senhor. Pai, ajuda-nos a ver dentro de nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a examinar a nós mesmos, que possamos entender e perceber, Senhor, onde estamos falhando. Espírito Santo, ajuda-nos. Abre nosso entendimento, Senhor. Dá-nos esse entendimento, Pai, para que possamos ver, Senhor, onde estamos falhando. Ó Deus, para que possamos corrigir com a tua ajuda, com a tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, dá-nos a tua graça, porque sem a tua graça não podemos fazer nada. Sem a tua graça não podemos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. E eu quero repreender todo espírito imundo e mentiroso, todo espírito de engano, todo espírito que vem para confundir, para dividir, fora da nossa vida em nome de Jesus. Sai fora toda obra do diabo de interferência na nossa vida. Cai por terra nessa hora todo espírito de confusão na mente, todo espírito que vem para confundir nossos pensamentos, fora em nome de Jesus. Deus, toda arrogância e toda soberba não pode ter lugar na nossa vida, Senhor, porque Tu és Deus humilde, santo, misericordioso, poderoso. Em tuas mãos, Senhor, encomendamos nossa vida. Encomendamos a igreja do Senhor. Levanta a tua igreja com poder. Levanta a tua igreja com graça. Levanta a tua igreja, Senhor, com autoridade. Levanta a tua igreja, Senhor, com amor e com misericórdia, Senhor. Porque sem misericórdia e sem amor não podemos fazer nada, Pai. Enche nosso coração de amor. Toma, Senhor, a tua igreja, a cada um dos teus filhos. Renova, Senhor. Restaura, levanta, fortalece. Abre o entendimento de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra na nossa vida. Ajuda-nos a caminhar, Senhor, cada dia, sabendo, Senhor, que a qualquer momento o Senhor virá para levar a tua igreja, e nós precisamos estar preparados para subir contigo. Uma igreja santa, uma igreja limpa pelo poder do nome de Jesus, limpo pelo sangue de Jesus, esse sangue que foi derramado na cruz. Deus, ajuda-nos a entender esse amor, ajuda-nos a entender essa misericórdia, ajuda-nos a entender, Senhor, que o Senhor nos amou tanto, 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 que deu sua vida por nós, que não possamos esquecer isso, mas lembrar cada dia, Senhor, e cada dia morrer no nosso orgulho, na nossa arrogância, cada dia, Senhor,
Ajuda-nos a ver, ajuda-nos a entender, Senhor, que a igreja do Senhor possa examinar a si mesmo e ver no seu coração quão grande é o amor de Deus e quanto estamos amando o nosso próximo, quanto estamos amando aqueles que precisam de nós. Senhor, ajuda-nos, ensina-nos. Toma a tua igreja, Senhor, nas tuas mãos. Pai, no nome de Jesus, vem sarar o coração, Senhor. Toca hoje, Senhor, sara aquele coração que está ferido. Ajuda, Senhor, a esta pessoa a perdoar verdadeiramente, a dar o perdão, pedir perdão, se humilhar, reconhecer e ver a necessidade que temos de amar uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos a graça, dá-nos, Senhor, esse amor no nosso coração, aquele amor que constrange, aquele amor, Senhor, que vem do fundo do coração. A tua igreja que está presente, Senhor, no nome de Jesus, que possamos, Senhor, entender que esta noite, Senhor, que o Espírito Santo venha visitar, Senhor, a cada um. Oh Deus, que possamos levar diante de Ti nosso desejo, nosso maior desejo. Qual é o seu desejo? Qual é o desejo do seu coração? Fale com o Senhor. E essa noite, eu sei que o Senhor está presente neste lugar, porque temos esta promessa: onde estão 2 ou 3 congregados no meu nome, aí estou eu no meio deles. E eu sei que o Senhor está aqui. Ele está aqui e Ele conhece o teu coração. Fale com o Senhor, fala com o Senhor agora. Fala com o Senhor nesse momento. Não perda seu tempo, não perda seu tempo. Nesse momento, o Senhor está aqui. Você não vê, mas Ele está aí. Ele quer ouvir dos seus lábios o que você quer, o que você precisa para fazer a vontade do Senhor. O que está faltando na sua vida? Que o Senhor possa curar, se tem alguma enfermidade física e também na alma. Que a nossa alma seja tratada, curada, restaurada, em nome de Jesus, para que possamos dar lugar ao Espírito de Deus. Senhor, cura hoje, Senhor, aquela alma ferida, aquela tristeza guardada. Senhor, em nome de Jesus, toca profundo, Senhor, no coração. Toca profundo no coração, Senhor. E ajuda, Pai, ajuda a tua igreja a se levantar, a reconhecer que precisa perdoar e precisa pedir perdão. Porque podemos fazer tudo, mas se existe algo de ressentimento no nosso coração, não adianta nada. Mas hoje você pode, o Espírito Santo pode falar ao seu coração a quem você precisa perdoar, a quem você precisa abençoar, a quem você precisa acudir, a quem você precisa socorrer, a quem. Busca o Espírito de Deus que está nesse lugar, o Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. Ele é que nos convence do pecado, da necessidade de buscar o Senhor, mas de primeiro perdoar, de primeiro ir pedir perdão com humildade, sem julgar, sem condenar. E assim o Senhor vem sobre nossa vida. Que a tua vida hoje seja transformada em alguma área da tua vida que você precisa desse tratamento do Senhor. Que o Senhor possa tocar profundo nesta noite e te levantar para a glória e para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Deus toda a glória, a Deus toda a honra, no nome glorioso do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.